que for chegando depois, né, já vai entrando na palestra, tá? Então, meninos, uma boa tarde para vocês, né, que estão aqui hoje, que já chegaram, que estão acompanhando todos esses dias ou que entraram hoje pela primeira vez. Obrigada aí pelo prestígio, né, ao evento que a gente está fazendo do workshop do Égua, essa linguagem que eu tenho quase que certeza que vai ser a linguagem do futuro, né? A gente brinca. É até mesmo a linguagem de ensino da programação daqui a um tempinho, vocês vão ver. E aí hoje a gente vai ver a parte da arquitetura, da engenharia da linguagem, né? Com o Lucas, ou mais conhecido como Pompeu para todos, né? Então, fique à vontade, né? Faça a sua explicação, qualquer dúvida, meninos, vocês podem colocar aqui no chat. Geralmente quem ficava olhando o chat era eu e o Lucas, hoje deve ser eu e os meninos, Heitor, Júlio, Luiz, tá? Olha, o professor Tadeu, né? Visita ilustre de prof. Tadeu, né? Ele que profetizou que nós vamos usar essa linguagem no futuro, né, professor? Então, sinta-se à vontade, Lucas. Os meninos são todos seus. O Júlio vai falar uma coisa antes. Bom, eu quero desejar boa noite para todo mundo aí. Agradecer novamente, como a Larissa falou, já é o nosso quarto dia de palestra e a gente tem conseguido ter uma média muito boa de gente assistindo, gente participando. E eu queria agradecer por todo mundo que tem dado atenção, tem divulgado a gente, tem ajudado aí. E meio que o Pompeu hoje vai falar a parte da galera que vai mais para a parte de arquitetura, para a galera que acha que o Égua é só uma linguagem de programação, mas na verdade tem muita coisa que acontece por trás. Para o site funcionar, tem toda uma história por trás. Para as coisas em si funcionarem, foi uma dor de cabeça, ainda mais com a nossa troca recente de hospedagem, né, do nosso site. E vocês vão entender um pouco como é que funciona toda a nossa linguagem e os nossos módulos, como é que eles funcionam na rede. Obrigado aí, galera. Beleza, pessoal. Vamos começar aqui. O título dessa palestra é A Engenharia da Linguagem Égua, né? Qualquer pergunta que vocês fizerem, eu vou estar vendo aqui, então pode fazer durante a palestra, que eu respondo durante ela, ou pode ser no final, fica a critério de vocês. Antes de mais nada, eu queria me apresentar, né? Quem que eu sou. Eu me chamo Lucas Pompeu. Eu hoje, dentro da linguagem Égua, eu chefio o desenvolvimento, e não só o desenvolvimento, mas também cuido bastante da estrutura dela, da infraestrutura por trás, né? Tem aquela piada que todo mundo diz que todo desenvolvedor, no fundo, é um pouquinho de DevOps, né? E para buscar me aperfeiçoar nisso, eu tenho uma certificação pela CertiProf em DevOps Essentials e em Scrum Foundation. Aqui no lado direito vocês têm todas as minhas redes sociais, caso alguém queira me procurar no GitHub, no LinkedIn. Um pouquinho da minha experiência: eu sou desenvolvedor C# na plataforma .NET, eu desenvolvo JavaScript e tenho mais de 2 anos de experiência no desenvolvimento em Python. Eu trabalhei durante um bom tempo pesquisando na área de bioinformática e hoje no ramo acadêmico eu atuo em pesquisa na área de compiladores, linguagens formais, coisas mais relacionadas a linguagens de programação em si, né? E para começar aqui um pouco a nossa palestra, eu sempre gosto de mostrar o que a gente chama de o Eguaverso, né? Que é composto pela linguagem Égua, que é o carro-chefe do nosso desenvolvimento e tudo, o Eguamat e os nossos módulos que são compostos pelo Eguac, né? Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho como funciona cada uma dessas estruturas, como que elas se ligam, o que funciona por baixo, o que faz todas essas ferramentas existirem na web para que vocês consigam acessar, né? Já que o comum hoje é a gente ter as linguagens de programação não na web, mas funcionando localmente no seu computador. E como já foi dito nas outras palestras, em tudo, o nosso foco não é esse. O nosso foco é justamente tirar toda essa carga de necessidade em que você precisa instalar, precisa se preocupar com a instalação de um compilador, de uma IDE, e que muitas vezes, quando você começa no mundo da programação, você nem faz ideia do que é isso. No meu caso, quando eu comecei, era justamente assim. A gente quer tirar toda essa carga e facilitar, né? Fazer algo bem plug and play para que todo mundo consiga executar,
né, para que todo mundo consiga programar. Bom, agora começando a parte técnica, que é o que nos interessa, o nosso servidor web, ele é todo a gente administra ele utilizando a ferramenta cPanel. O nosso servidor web hoje, ele está na HostGator. A gente migrou tem mais ou menos 1 a 2 semanas. Antes, toda a nossa infraestrutura, que na verdade nem era infraestrutura, era no GitHub Page, que é um hosting de páginas web de graça, provido pelo GitHub, só que isso dava muito problema pra gente, porque a gente não tinha disponibilidade nenhuma, o tempo inteiro a ferramenta caía, e para nós mesmos que estávamos lá trabalhando no desenvolvimento da linguagem, quando a gente ia testar alguma coisa nova da linguagem, quando a gente entrava, dava algum erro relacionado a SSL, dava algum erro relacionado à conexão com o servidor, enfim, inúmeros erros que a gente tinha, e que agora a gente passou para HostGator e tudo, e que a gente está conseguindo suprir, né? A gente também usa como um servidor de back-end para executar uma das nossas aplicações, o Heroku, e mais lá na frente vocês vão entender mais um pouquinho como que a gente usa cada um desses. Antes de mais nada, eu quero mostrar os nossos 2 servidores, né? O da HostGator, que a gente nomeou com Jacaré, e o da Heroku, que a gente chamou de Dino. Para quem não conhece, existe, em termos de nomenclaturas de servidores, existe uma nomenclatura chamada Pets and Cattle. E caso você tenha um servidor que seja único e que não possa cair, funcione o tempo inteiro, você nomeia ele nessa estrutura de pets, e aí a gente tem ele como um jacaré, o Dino. E agora, se a gente tiver um servidor que não é só um, mas um monte, como sei lá, um load balancer, um monte de servidor que funciona, um monte de servidor worker que funciona de forma assíncrona, a gente chama ele de cattle. E aí, sei lá, servidor web 01, servidor web 02, né? Não é o nosso caso, a gente tem só esses 2 servidores. O primeiro deles, que tem uma importância muito grande, é o da HostGator, que a gente nomeou carinhosamente de Jacaré. Ele tem 57 GB de RAM, ele tem 8 GB de swap, 100 GB de disco e 20 threads no Intel Xeon. O Linux a gente usa um Red Hat, então, para caso alguém queira saber. E agora, né, o servidor de back-end que a gente usa para uma aplicação, que é o Heroku, é onde roda a nossa API. Ele tem 512 MB de RAM, o uso médio de RAM dele é de 31 MB, e o uso de disco médio dele é de 20 MB, porque a gente executa uma ação, a gente tem um arquivo resultado, a gente devolve para o cliente, né, para quem está utilizando a interface web, e depois apaga, então a gente não precisa se preocupar. Para fins de curiosidade, ele é um container Docker, né, que funciona, não exatamente Docker, mas é um container que está funcionando, então ele não é uma máquina virtual, né? E agora, já falando de o que é que funciona cada uma das ferramentas que a gente tem, eu vou começar pela mais importante, uma das mais importantes, que é a linguagem Ego em si, né? A stack que a gente usa é a stack JavaScript, né? O Ego ele é todo feito em JavaScript, e a gente não usa de maneira exatamente direta um framework front-end ou algo do tipo. A gente usa o Node.js, que é um runtime JavaScript. O que é isso? A linguagem JavaScript ela só é interpretada pelos navegadores. Só que a gente precisava rodar ela localmente. Então, uma galera decidiu criar um Node.js que pega a engine do navegador, né, a parte crua do navegador, e traz isso para uma linha de comando. Então, desse jeito, a gente consegue fazer a execução do JavaScript localmente. É claro que, enfim, eu estou resumindo bastante as coisas, porque, enfim, a gente só tem aí 40, 50 minutos para falar muita coisa, mas o buraco é mais embaixo, mas é basicamente isso que a gente precisa ter em mente para conseguir entender o que vai ter por aqui, né? E em função da gente ter ela construída em JavaScript e ela ser possível de ser rodada no Node.js, a gente consegue utilizar o gerenciador de pacotes do NPM, né? Então existe uma possibilidade de você rodar o Egua localmente dando esse comando, o npm install -g egua. A gente não recomenda que iniciantes em programação, em computação no geral, se preocupem com esse tipo de execução. A gente fez ela tanto para automatizar uma série de testes dentro do desenvolvimento da linguagem e também para caso alguém que já tenha uma familiaridade um pouco maior com linha de comando possa utilizar.
O foco principal da linguagem continua sendo a interface web, né? O que a gente chamou carinhosamente de IDEGUA. Você pode acessar lá em egua.tech/egua. Então, enfim, existe a possibilidade de você utilizá-la localmente, né? Por via do NPM. Não tem diferença, tá? Em questão de você rodar ela localmente pelo NPM e você rodar ela de maneira online. Então, de um jeito ou de outro, você vai conseguir programar em Ego. O que vai mudar de fato é a interface que a gente proveu na linha de comando. Ela não é nada amigável para quem está começando. E na IDE Ego, sim, ela é uma interface bem mais amigável para quem quer programar, está começando, quer aprender toda essa área, né? E, bom, agora em termos de web, quando a gente constrói uma aplicação utilizando JavaScript e que ela consegue rodar usando o Node localmente, a gente tem um problema. Porque se a gente pega essa mesma aplicação e traz ela direto para a web, a gente simplesmente não vai conseguir rodar, porque não é exatamente o mesmo código que é possível de ser rodado. Até porque o Node.js permite com que a gente importe bibliotecas, importe arquivos, enfim, importe uma série de coisas que o JavaScript, que vai funcionar no navegador propriamente dito, não vai aceitar. Então, para isso a gente precisa fazer uma espécie de portabilidade em relação a isso. Para isso a gente usa um software chamado Browserify, que ele serve justamente, né? A descrição do Browserify é transforme o require do JavaScript elegível para a web, né? Que é o import que a gente tem no Python, que é o include que a gente tem no C. Então, é uma maneira de tornar isso entendível pelo navegador para que a gente possa utilizar ele numa interface web como o IDEGUA, né, necessita. A gente usa o CodeFlask como editor. Ele se descreve como a Microcode Editor for Awesome Web Pages, ou seja, um micro editor de código para páginas web incríveis, mas a gente não usa ele puro, a gente precisou fazer algumas alterações para que ele se encaixasse de acordo com as nossas necessidades. Então o que a gente fez foi puxar o código deles e fazer uma edição, mas continua sendo CodeFlask, então a gente sempre vai estar dando aí os devidos direitos, né, aos desenvolvedores. Então, algo aqui do que eu falei, não. O mais importante aqui que a gente tem são esses dois pontos que permitem com que toda a mágica da linguagem aconteça na web de maneira tranquila. Por que eu digo de maneira tranquila? Porque a gente não precisa de um servidor back-end para rodar a linguagem Ego. Esse que é o grande detalhe. Até porque se a gente precisasse de um servidor back-end para rodar cada uma das nossas aplicações, ia se tornar algo inviável trazer isso possível para um ambiente de utilização de graça, entende? Porque, enfim, consome recursos. E o que a gente consegue fazer com essas ferramentas é com que a linguagem Ego rode, ela vem da web, mas quando chega no seu navegador, ela utiliza o processamento do seu navegador para rodar. Então isso faz toda a diferença para a gente, porque a gente não precisa se preocupar na linguagem Ego em ter um back-end, em ter um servidor aqui atrás provendo toda essa computação, né, para a execução da linguagem. E aqui um diagrama mais ou menos que especifica como que as coisas funcionam. A gente tem a linguagem Ego aqui no canto superior esquerdo, e a partir do código dela, a gente tem indo tanto para o NPM, né, e utilizando o GitHub Actions para fazer o deploy diretamente lá no servidor web, né, no Jacaré, para que ele possa prover a interface web, né, para que ele possa prover a IDE direitinho para todo mundo, né. A questão do GitHub Actions, ele é uma ferramenta de Continuous Integration. Eu vou voltar a falar sobre isso, só que mais para frente, tá? Por enquanto, ele é uma espécie de automatização. A gente não precisa estar o tempo inteiro pegando, a gente faz uma alteração no Ego, a gente não precisa ir lá manualmente pegar esse novo código e trazer para o servidor web. A gente já tem algumas rotinas que fazem isso de maneira automaticamente, não só para facilitar o nosso trabalho, mas para também agilizar tudo, né? Para que as atualizações do Ego possam ser recorrentes, né? Caso você encontre o bug hoje... Oi. Pompeu, desculpa te atrapalhar, mas como a gente tem muito calor aqui, eu sei que a tua palestra é muito grande, porque tem muita coisa para falar, mas dá só uma referência para a galera do que é back-end e front-end, para quem não sabe, rapidamente. Tá bom. O front-end, ele trabalha com a interface que você tem no seu computador. É mais ou menos...
isso aqui. É aqui que vai ficar o front-end de uma aplicação web. É onde você vai ver a sua interface, onde você vai interagir com imagens, onde você vai conseguir interagir com algum formulário, é onde você vai ver as coisas coloridas. O back-end, ele é o servidor que funciona por trás dessa página web. É ele que vai ter justamente essa execução que a gente tem. Por exemplo, eu vou ter uma página web em que eu coloco meu nome. E aí, por algum motivo, essa página web pega esse meu nome e transforma ele numa outra, muda todas as letras. Quem vai fazer isso, em alguns casos, pode ser o back-end, ele que vai pegar as letras que eu submeti no front-end, vai fazer alguma transformação nele aqui atrás e vai devolver para o meu front-end, dizendo, olha, esse aqui é o resultado, né? É mais ou menos assim, explicando rapidamente a diferença disso do back-end e o front-end. É justamente o front é o que está aqui na frente para a gente ver, e o back é o que acontece aqui atrás, que a gente não vê, né? A gente só vê isso acontecendo. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada a isso, pode perguntar, gente. Não sou... Já existe algum plugin no VS Code para reconhecer a linguagem? Cara, um plugin em questões de sintaxe da linguagem a gente ainda não fez. Mas existe maneira de rodar ela no VS Code, você baixando o Ego na linha de comando pelo npm. Eu posso ver para a gente falar um pouco disso depois, mas é possível. E é mais ou menos assim que funciona a infraestrutura da linguagem Ego. É assim que a gente consegue prover ela para que o usuário utilize na web sem precisar se preocupar em instalar nada e tudo. Agora, terminando de falar da linguagem Ego em si, né? Gente, é claro que, enfim, a gente não está passando exatamente por tudo, a gente precisa abstrair algumas coisas, mas em função disso, em função do tempo que a gente tem, que não é muito longo, a gente não dá pra gente se estender tanto, né? Mas qualquer dúvida aí, pode perguntar que eu vou estar respondendo. E agora eu vou falar um pouco sobre a infraestrutura do que a gente teve na palestra de ontem com o Heitor, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Egoamat. O Egoamat é um pouquinho diferente da linguagem Ego em termos de infraestrutura, porque ele não é exatamente uma linguagem, ele não necessita disso. Ele trabalha com uma estrutura de console. Ou seja, o que é isso? Isso quer dizer que ele vai executar um comando de cada vez. E isso exige uma estruturação diferente, né, em termos de infraestrutura. Eu não preciso mais ter uma transformação de código para isso, como a gente faz com o Ego, utilizando o Browserify para que ele funcione na web. Eu já consigo executar ele de maneira direta ali na web, porque eu uso uma tecnologia chamada jQuery. Ele é uma biblioteca do JavaScript e ele serve para que a gente consiga manipular eventos, a gente consegue ter uma camada de abstração e a gente consegue ter uma coisa extremamente importante para a execução e existência do Egoamat, que é a execução direta dos seus comandos que você vê na tela do Egoamat funcionando no console do seu navegador, né? Para quem não sabe, se você aperta F12 no seu teclado ou dá botão direito do mouse em inspecionar elemento, você abre o que a gente chama de ferramentas do desenvolvedor, como você pode ver aqui nessa foto aqui do lado direito. E nela você consegue ter um console de como funciona para que você e ele roda JavaScript, né? Afinal de contas, como eu falei antes, é o navegador que é capaz de ler esse JavaScript. E quando a gente usa o jQuery e a gente tem essa possibilidade de executar o nosso código direto no console, a gente consegue fazer justamente isso que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo na interface do Egoamat, que é quando você atribui a variável A o número 9, se você olhar aqui do outro lado, aqui do lado direito, bem aqui, ó, você vê que existe um novo input atribuindo à variável A o valor 9. Aqui, logo aqui embaixo, a gente já tem o valor 2 sendo atribuído à variável dele. Então, isso faz com que facilite muita coisa em termos de desenvolvimento e em termos de prover essa aplicação. Porque, de novo, a gente não vai precisar de uma computação acontecendo por trás, né? O que traria mais um custo em termos de infraestrutura, e a gente consegue prover isso direto e fácil para quem está desenvolvendo em Egoamat, né? Em função disso, se você consegue, você não precisa ter uma conexão de altíssima banda larga.
para conseguir acessar o EguaMate ou para conseguir acessar o Egua, porque ele consome pouco e a partir do momento que ele está no seu computador, ele não precisa ser recarregado. Então a gente já tem algo bem mais direto, simples e funcionando para você, né? E graças a isso, também ao jQuery, a todas essas facilidades, a gente consegue ter esse tipo de estrutura de desenvolvimento, que eu acredito, eu acho que é uma das mais amigáveis a se implementar novas features no EguaMate, que é, se você escreve uma função em JavaScript, você consegue ter voltou? Tá tudo A gente certo já já? tem umas. Já voltou aqui na Twitch, sim. Já voltou na Twitch? Tá tudo certo aqui no Já. Teams? A gente só não tá vendo a tua tela. Tá, eu vou compartilhar aqui no Teams de novo. Aqui. Só um minuto. Agora. Estão vendo? Tá, sim. Tá, beleza então. Vamos lá, desculpa aí pessoal, eu não esperava por isso. Eu não sei onde foi que eu parei, então se vocês puderem me sinalizar, foi nesse slide ou nesse aqui? Foi nesse aí. Foi nesse aqui? Tá bom. Então, vamos lá. Então, como eu ia dizendo aqui, esse tipo de estrutura que a gente tem no EguaMate permite com que a gente tenha uma manutenção e uma inclusão de novas features, né, de novas características, de um jeito muito mais direto. Eu tenho aqui uma função chamada matriz e é justamente assim que ela trabalha em termos de JavaScript. Se eu criasse aqui uma função chamada workshop e ela retornasse o valor 8, quando eu fosse lá na interface do EguaMate e chamasse o workshop e colocasse parênteses, ia retornar o valor 8, porque o jQuery permite com que a gente faça esse tipo de interação, né? É como diz o slogan do jQuery, né? Write less, do more, ou seja, escreva menos e faça mais. Então esse tipo de abstração permite com que a gente tenha essa facilidade, com que as coisas funcionem melhor, né? E em função disso tudo, a nossa arquitetura básica de funcionamento ela é um pouco mais direta, em que a gente tem o EguaMate com o seu repositório, dele a gente manda diretamente para os servidores web, também via algumas automatizações usando o Continuous Integration, o GitHub Actions, que eu vou falar daqui a pouco, e de lá o servidor web provém para o usuário a interface do EguaMate para que as pessoas consigam utilizar de uma maneira bem mais direta, né? Partindo para o próximo tópico, eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona a arquitetura da documentação. Eu acredito que seja uma das mais... que foi um pouco mais complexas da gente implementar, porque eram muitos detalhes que a gente precisava automatizar. Então, a gente sofreu um pouquinho, né? Em termos de documentação, eu sempre gosto de falar de uma frase que o José Valim, o criador do Elixir, disse em uma palestra que eu assisti no YouTube há um tempo atrás, em que ele diz que software sem documentação é um bug, né? Então, imagina, se um software sem documentação é bug, imagina o que é uma linguagem de programação sem uma documentação. Eu não sei nem que termo usar exatamente para isso, né? Então, para prover a nossa documentação, a gente fez a escolha de utilizar o VPress. O que é o VPress? Ele é o que chama, né, de Static Site Generator. Ou seja, ele é um gerador de sites estáticos. Como que isso acontece? A gente submete para ele alguns arquivos em termos de... que não são necessariamente códigos, a gente leva para eles alguns markdowns em que a gente basicamente escreve de maneira corrida, só com algumas sinalizações, dizendo o que é que tem que estar escrito na documentação. A gente leva para ele, manda ele fazer o que nós chamamos de build, ou seja, é quando ele vai gerar o nosso código estático. Depois que ele gera esse código estático, que a gente leva para o servidor web para que ele possa prover essa documentação para o usuário. Beleza, por que foi uma das coisas mais complicadas de fazer a automatização? E é aqui que eu começo a falar sobre o Continuous Integration, né? É onde eu começo a falar justamente o que é o Travis CI que a gente usa, o que é o GitHub Action. Também é um conceito que vai se aplicar ao Circle CI, são todas ferramentas de Continuous Integration. E o que é isso, né? O Continuous Integration, ou integração contínua, ele é uma prática de sempre estar provendo pequenas alterações de código frequentemente.
E o Continuous Integration vai ser capaz de levar isso até um servidor, fazer a sua build, fazer seus testes, verificar se está tudo certo, e aí sim prover para o usuário a aplicação, né? Essa imagem descreve muito bem: os desenvolvedores fazem o tipo de alteração necessário, mandam isso para um repositório de código, que no nosso caso é o GitHub, e a partir desse repositório de códigos, o nosso servidor de CI, que a gente usa, o Travis CI, juntamente com o GitHub Actions, vai dar a build, que é gerar os arquivos estáticos. Ele vai efetuar os testes, vai verificar esse resultado. Se estiver tudo certo, ele vai colocar isso em produção, né? Vai colocar isso para o usuário conseguir visualizar e vai mandar para a gente: olha, foi tudo bem, a gente conseguiu fazer esse teste, a gente conseguiu buildar, a gente conseguiu fazer tudo certinho funcionar. E também, se não funciona, ele manda pra gente: olha, a gente não conseguiu fazer isso funcionar por conta desses aspectos. Que às vezes, enfim, acontece erro e tudo. E por que que isso acontece, né? Por que que criaram esse tipo de ferramenta de Continuous Integration? A ideia, né, o objetivo é construir um ambiente de desenvolvimento de software mais saudável. Porque ao invés da gente se preocupar em criar uma grande alteração no nosso código, e depois, sei lá, 2 meses sem nenhuma atualização, e prover essa grande atualização, ela pode simplesmente dar algum problema. E aí a gente perde ali um bom tempo de trabalho, porque a gente às vezes precisa voltar uma versão para conseguir corrigir essa, né? Então, você ter essa integração contínua em que você o tempo inteiro está podendo atualizar o seu código de pequenos jeitos, a gente consegue ter um controle um pouco maior de o que foi exatamente, qual foi o momento do nosso código que quebrou o nosso código, né? Então, isso permite com que, não sei, se você achar, um tempo desse aconteceu, acharam um erro na nossa documentação, um erro de escrita. Eu acho que o pull request, que é o pedido de alteração, foi mandado pra gente 9h30 da manhã, 9h40 já estava em produção, tudo corrigido. Então, isso facilita muito, porque imagina que a gente não fizesse isso de maneira contínua, mas a gente fizesse espaçado, né, pedaços de atualização. Pode ser que, poxa, acabou de entrar essa atualização, tem um erro. Só vai corrigir ela quando? Daqui a um mês, na próxima atualização? Não é tão legal. É claro que, enfim, a gente também precisa pensar em contexto, né? Para o nosso contexto, para o contexto da linguagem Égua, isso fez sentido. Mas pode ser que para um contexto de, não sei, um jogo grande como o League of Legends, em que você tem atualizações grandes em períodos de tempos passados, acho que a cada 2 semanas, se você tem um bug nessa atualização, se você tem algum problema, algo que está errado, você só vai corrigir na outra. Mas isso é o que faz sentido para o contexto deles, né? Já para o nosso sentido, isso não faz tanto... Para o nosso contexto, perdão, isso não faz tanto sentido. O sentido que faz para a gente é estar tendo essa integração contínua de atualização, né? E aqui um pouco da arquitetura básica de como ele funciona, que a gente tem a nossa documentação, e toda vez que ela sofre uma atualização, ele avisa ao Travis CI: olha, Travis, a gente teve uma atualização. O Travis CI vai pegar esse código novo aqui, ele vai fazer a build desse código e vai gerar o nosso arquivo estático do site. Depois que ele fizer isso, ele vai avisar ao GitHub Actions para dizer: olha, GitHub Actions, a gente vai ter esse arquivo bem aqui, você pode pegar ele e levar para o servidor web para prover para o seu usuário. Então, essa aqui é entre aspas, a linha de produção básica, né, que acontece para toda vez que a nossa documentação tem uma atualização, tem uma inclusão de algo. É desse jeito aqui que acontece, né? Claro que isso aqui está para exemplificar e mostrar de maneira mais rápida, né, tudo o que está acontecendo. Aqui por baixo, enfim, do Travis CI, do GitHub Actions também roda um container. Aqui no GitHub Docker, né? Enfim, você também usa comandos Linux ali. Então a gente consegue fazer isso como se estivesse trabalhando no Linux local, né? Para quem é mais novo, os servidores web hoje em dia são Linux. É claro, a gente tem os servidores do Windows, mas no geral costuma ser Linux, né? E que é o caso da linguagem Égua, tanto no sentido do servidor web, quanto no Heroku, que é o servidor de deployment, né, da nossa API.
Ok, perdão, ficou um em branco aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre... Eu não finalizei, enfim. E aqui termina as 3 ferramentas principais que a gente tem, né? Que é justamente a linguagem Egua, o EguaMate e a nossa documentação. A partir de agora, eu vou falar como que funciona a infraestrutura por trás dos nossos módulos. Bem, antes de mais nada, eu quero dar uma introdução ao que são esses módulos. A gente já falou deles na terça-feira, mas eu quero dar uma relembrada. Eles nada mais são do que ferramentas extras separadas das linguagens que são capazes de suprir necessidades específicas de um determinado contexto. A gente tem o EguaC, que foi desenvolvido para resolver os problemas de trazer uma interface em português para a linguagem C. Claro, porque um problema de contexto específico relacionado a isso são aulas de estrutura de dados, por exemplo, que em C você explica isso e é a melhor linguagem para você acabar explicando estrutura de dados, né? E trazer uma camada de português para isso facilita muito para quem está começando. E a gente tem o EguaP, que vai trabalhar justamente no início da lógica relacionada ao Python, só que em português. O EguaP ele não é muito parecido com o Egua 3.8, 3.9, que são as versões que a gente tem hoje. Ele lembra um pouco mais a versão 2.7, mas na época que a gente começou a desenvolver ele, o Python 2.7 ainda existia, né? Ele não foi descontinuado, ele não havia sido descontinuado ainda. E por que isso aconteceu? Por que a gente mantém eles ainda? Porque o EguaC e o EguaP, eles não têm um suporte total, eles não recebem grandes atualizações mais. A gente mantém eles, dá um suporte para que eles continuem funcionando, mas o foco mesmo hoje é na linguagem Egua, é no EguaMate, na nossa documentação e em novas ferramentas que vêm aí em breve, né? E eu vou começar falando um pouco sobre o EguaC, né? Que é uma das nossas ferramentas que tem ali a infraestrutura também muito legal, porque ela é a nossa ferramenta que trabalha justamente nessa comunicação de cliente, que é o lado do usuário, e servidor, que é lá o Heroku, que vai ser o lado da nossa execução, né? Aqui do lado cliente, a gente utiliza o Angular. Por que o Angular? Porque o Angular ele tem um controller, um controlador, esse é um termo que vem ali dos conceitos de MVC, né, que é um tipo de desenvolvimento web. E o que esse controlador faz? Ele faz a mediação entre a entrada e a saída, comandado a partir da interface. Ou seja, você faz o pedido de uma ação por meio da interface e é esse controlador que vai executar essas solicitações que você fez. E no nosso caso é comunicar com o servidor por meio de uma API. Eu vou já falar o que é uma API. E a gente usa, né, o Ace como editor de código. Na linguagem Egua a gente usa o CodeFlash, que aqui a gente mudou e a gente usa o Ace. E como que funciona essa comunicação com o servidor de uma maneira via API, né, ou API? Antes eu preciso dizer o conceito de uma API, né? Em inglês é Application Programming Interface, ou seja, a interface de programação de uma aplicação. Ele nada mais é do que um conjunto de padrões de programação que permitem a construção de aplicativos e a sua utilização de maneira não tão evidente por usuário. Ou seja, o que é isso? Isso quer dizer que eu vou ter um único back-end, ou seja, uma única aplicação que funciona aqui atrás, né? E eu posso ter um acesso nessa aplicação por uma aplicação web, eu posso ter acesso a ela por um aplicativo mobile ou por outros tipos de aplicativos. Sei lá, fazer uma aplicação para funcionar na TV, por exemplo, nas Smart TVs, né? Então, e por que a gente escolheu esse tipo de comunicação para o EguaC? Porque ele é a única ferramenta que a gente tem um suporte a mobile. Hoje ele está funcionando no navegador, né, em termos de mobile. A gente tem planos em ter ele funcionando em um aplicativo, mas ainda não é nada muito concreto. Isso são coisas mais lá para frente para acontecer. Mas o ponto existe o Heroku rodando aqui embaixo, um único servidor de execução para as requisições que o EguaC faz, ou seja, né, para os códigos que ele envia para ser executado, e aí vem ou de uma interface web do seu desktop ou de uma interface mobile que você vai estar utilizando isso, tá? E como que a gente faz isso por baixo dos panos? Como que essa API é construída? Ela é construída usando o servidor Heroku e o Node.js de novo aí aparecendo. Só que o Node.js ele acaba sendo só uma interface
para a gente passar comandos Linux para o Heroku, para o servidor, né? Ou seja, ele roda, ele executa o recebimento das ações enviadas pelo usuário. Quando você digita um código em EguaC e aperta em executar, ele envia para esse servidor o seu código. Quem recebe é o Node.js, e o Node.js vai chamar o nosso transpilador, que vai fazer a quebra desse código todo em tokens, vai quebrar todas as palavras e vai verificar as palavras equivalentes na linguagem C. E aí, com isso, a gente vai ter um arquivo da linguagem C e o Node.js vai executar isso no nosso servidor. Depois que ele executar, eu vou ter um resultado que vai sair, né, desse código em C, e a partir disso eu mando de volta para a interface aqui do usuário, e o Angular vai receber, e o controlador do Angular vai receber e vai mostrar para o usuário a resposta na tela, né? Então, isso fica acontecendo o tempo inteiro, né? O servidor está o tempo inteiro esperando uma requisição. Quando ela recebe, ele executa em C e manda de volta para a interface do EguaC. E a infraestrutura de como isso aqui funciona é basicamente assim. A gente tem o código do EguaC, ele é um monorepo, que a gente chama, né? Ou seja, o que é esse monorepo de maneira bem geralzona? Ele tem o código da web e o código do servidor, tudo no mesmo repositório. Por que isso? Porque é mais fácil de dar suporte. Quando a gente faz uma alteração relacionada, que vai influenciar os dois, a gente não precisa abrir dois repositórios diferentes. Antes era assim, quando a gente fazia uma alteração no servidor de execução e precisava também no servidor web, a gente precisava fazer primeiro uma alteração em dois lugares para depois executar os testes. Agora não, agora a gente trabalha numa estrutura de monorepo e a gente faz uma alteração num único repositório e o teste já consegue ser direto, né? Então isso funciona com a pasta, né, que tem o código para a web, vai para o servidor web, lá para o nosso Jacaré, né, e ele consegue prover isso para o usuário, aqui embaixo, e o pedaço do servidor vai justamente para o servidor de execução do Heroku, onde ele vai conseguir prover essa API, bem aqui. E é aqui nessa camada que está circulada que vai acontecer essa nuvenzinha aqui, que é a comunicação da API, que você vai ter o seu código, você vai usar a API para comunicar, vai mandar lá, o servidor vai executar e ele vai usar exatamente a mesma API para responder e dar a resposta para você aqui na sua interface, né, de usuário. E assim a gente acaba o EguaC e vem agora a ferramenta do EguaP, né, que é a linguagem, que é o nosso módulo, que se assemelha um pouco ali ao Python, né? Ele é bem diferente do EguaC, ele se assemelha até um pouco ao EguaMate, mas com suas diferenças, claro. Por quê? Porque a gente não precisa de um servidor por trás para fazer esse tipo de execução, né? A gente usa de novo o jQuery para acontecer todo aquele mesmo esquema que acontece lá no EguaMate. A gente executa aqui na sua interface, mas por baixo dos panos ele está usando o console do seu navegador para fazer essa execução, né, e mostrar para você. Tanto que se você for olhar lá, dar um botão direito do mouse, inspecionar elemento e olhar o console, toda vez que você der um comando no EguaP, ele vai aparecer lá no console JavaScript do seu navegador, né, como eu mostrei anteriormente. A gente usa o Ace como editor de código, né, e o EguaP, para ele ser construído, ele é uma linguagem interpretada, né? A linguagem Egua também é interpretada, mas o interpretador dela foi construído todinho pela gente. No EguaP não, a gente pegou de certa forma um atalho para ter ele existindo, que foi, a gente pegou uma ferramenta chamada JSON, que nada mais é do que um parser generator, ou seja, um gerador de parser, né, que vai gerar a gramática da linguagem para JavaScript. Ele é muito semelhante ao que tem ali no Linux, eu não sei se alguém aqui conhece, mas que é o que chamam de compilador de compiladores, que é um compilador que, dado uma entrada, dado uma série de regras, você gera um novo compilador. Isso é o Bison, né, que tem no Linux para ser utilizado. E um cara decidiu criar o JSON, que faz isso com JavaScript. Então a gente entrou com todo a gente entrou com um arquivo .json que tinha, né, as regras de gramáticas definidas. Executamos o programa e ele deu de saída
toda a linguagem, mais ou menos, do que já quase totalmente pronta. Claro que a gente precisou fazer algumas alterações para encaixar no nosso contexto, mas no geral já facilitou bastante coisa, né? Em função disso, a estrutura básica de como funciona o EgoAP é também semelhante a como vai funcionar lá o EgoMate. A gente tem o EgoAP, o código do EgoAC, ele é levado até o servidor web pelo GitHub Actions e lá ele é capaz de prover a interface de usuário para que ele possa ser utilizado, né? Para que as pessoas possam programar com ele. E beleza. Dito tudo isso, a gente programa isso, a gente faz infraestrutura aqui, faz lá, e o que a gente usa no dia a dia para ajudar a gente? Para comunicação, a gente usa o Discord, a gente se comunica bastante por lá, em questão de áudio e tudo. Para verificar tráfego e ver quantas pessoas estão acessando o nosso site e tudo, a gente usa o Google Analytics. É claro que a gente quer profissionalizar um pouco mais isso, a gente quer passar para um Datadog, por exemplo, que é uma ferramenta que vai ver muito, vai analisar não só o tráfego do seu site, mas também como ele está por baixo, se ele está rápido, se ele está lento, mas isso aí a gente vai ficar para mais um pouco. Eu uso o VS Code para programar, né? Tem gente na equipe que comete um crime chamado usar o WebStorm para programar, e o Heitor, né? Mas enfim, a gente usa. E para repositórios de código a gente usa o GitHub, e para a gente se organizar, né, no que cada um tem que fazer, quais são as metas e tudo, a gente usa o Asana como gerenciador de tarefas que a gente tem todas, né? E é basicamente isso, gente. É basicamente assim que funciona a nossa infraestrutura. Essas são as ferramentas que a gente usa no dia a dia. E é isso que faz a nossa linguagem de programação ser... Sim, a gente conseguir prover uma linguagem simples e moderna para vocês, né? Então é isso. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar pergunta que a gente está aqui para responder. E, Pompeu, durante a tua queda aí mais cedo, Okay. a gente teve algumas dúvidas a respeito do... Umas pessoas pediram para falar um pouco mais sobre como que funciona o Egua no HostGator, qual que é a função dele, como que ele funciona. E também pediram uma explicação melhor sobre o NPM lá, que tu falou mais cedo sobre o Egua. Tá bom. Eu explico sim, sem problema. Tá. O HostGator, ele é um servidor web. Por quê? Toda vez que você tem um site, você precisa ter ele hospedado em algum lugar. Por quê? Quando você acessa, né, a barra de busca, o ego.tech, ele te leva para um lugar e pega os arquivos que estão lá e consegue prover. Só que o servidor web vai fazer tudo isso pro navegador. Então, a gente basicamente leva os arquivos os arquivos do Egua para o servidor web, e lá você consegue ter acesso a esse... você consegue ter acesso justamente a toda essa estrutura, né? E aí são os arquivos HTML, os arquivos CSS que vão trazer toda a interface web funcionando. Por exemplo, quando eu venho aqui e digito egua.tech, eu na verdade estou acessando lá o servidor, e isso bem aqui é um arquivozinho chamado index.html. Quando eu venho aqui, ele está acessando o mesmo caminho que está esse site, só que ao invés de ser ele entra em mais uma pasta chamada Egua, e lá ele busca um arquivo chamado index.html para que a gente consiga acessar justamente esse site aqui, né? Agora, em termos do NPM, o NPM ele é um gerenciador de pacotes do JavaScript. Ou seja, o que isso quer dizer? Se eu criar um programa em JavaScript, eu consigo prover para as pessoas ele de um jeito muito simples, muito mais direto do que a pessoa precisar ir lá no meu repositório, baixar ele e executar localmente. Eu consigo prover ele a partir de uma linha de comando, bem aqui. É como você vai instalar, para quem conhece o Linux, é um apt. Para quem conhece o Windows, eu não lembro, é o Chocolate, se alguém conhece esse gerenciador de pacotes do Windows, em que você só dá um comando e ele faz um download e instala na sua máquina. Se eu abrir o Linux, olha, isso aqui eu não testei, eu não esperava, tá, gente? Hoje aqui no meu computador eu não tenho o Egua instalado aqui, porque na verdade eu já tenho, ó. Então se eu der o Egua, eu consigo, ó, ter ele justamente na linha de comando. Pompeu, Oi. a gente tá compartilhando só o teu navegador. Deixa eu botar aqui pro pessoal do time. Aqui, ó. Se eu entrar aqui no meu... Deixa eu limpar aqui.
Se eu entrar aqui no meu terminal do meu computador e eu der um npm i-g égua, ele vai instalar. Ele vai lá no npm, claro que eu preciso ter o Node instalado no meu computador e tudo. Aqui no caso ele deu um erro. Ele está pedindo sudo, né? Porque eu estou instalando sudo npm. Ó, tô fazendo ao vivo, viu, gente? Então, isso aqui não foi nada preparado. E aí, ó, ele diz bem aqui, ó, que foi baixado, é o Égua versão 1.1.7 e adicionou um pacote, enfim. E isso aqui foi o tempo que demorou. E aí, se eu vier bem aqui e der o Égua, eu consigo ter acesso a ele bem aqui. E aí, se eu der um escreva olá mundo, fecha aspas, parênteses, ponto e vírgula, ele vai fazer essa execução. Tá? É para isso que serve o npm, né? Ele vai justamente fazer isso. Deixa só eu parar minha tela e voltar para o navegador aqui no Teams. Ok. Tá, beleza. Então, é basicamente para isso que serve o npm, né? Ele vai ser esse gerenciador de pacote. Só que isso tudo em termos de linha de comando, tá, gente? Mas para quem já conhece linha de comando. Mas para quem está começando, a gente recomenda vir aqui na IDE, que é uma interface muito mais convidativa a esse pior. O mesmo código, o mesmo resultado. Então a gente não tem nenhuma diferença, são só maneiras diferentes de prover a nossa aplicação, né? O Denis fez uma pergunta dizendo: você descreveria um processo de transpilação, você poderia dar mais detalhes sobre este processo? Sim. O transpilador, ele vai efetuar um processo em que ele vai pegar... vou até jogar para ver se eu acho alguma imagem. Aqui, essa imagem aqui. O transpilador, ele é o que a gente chama... cadê abrir imagem? Aqui. O transpilador, ele é o que a gente chama de código-fonte, compilador de código-fonte para código-fonte. Como assim? Ele pega um código-fonte, no nosso caso ele pega em Égua C, ele faz uma quebra disso todo em tokens, né? Ele vai quebrar todas as palavras, claro, seguindo uma determinada hierarquia, porque o C exige isso, né? Até por conta da função main, que é a função principal, e ele vai pegar as palavras correspondentes à outra linguagem e vai gerar essa mesma árvore de derivação, né, vamos chamar assim, em outra linguagem. E a partir dessa árvore de derivação em outra linguagem, ele vai ter o código-fonte todinho dessa linguagem para que possa executar lá no servidor. No caso, ele parte de Égua C, a gente faz a quebra, faz a transformação das palavras equivalentes em C e depois gera o código em C para ser executado pelo servidor. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Não tenho medo, pode perguntar tudo. Se eu não expliquei algo direito, fiquem à vontade, eu explico direito. Meninas, como disse o Júlio anteriormente, tá? Nenhuma pergunta é simples, nenhuma pergunta... eu vou perguntar isso, mas isso é tão... sei lá, isso é tão trivial dentro da... Nada. Perguntem, não tenham vergonha. Não tenho vergonha, gente. Né? Eu não entendi o que é tal coisa, né? Por que você usou isso? Por que fez a arquitetura daquela forma? Podem perguntar, meninos. O Sobral fez uma pergunta. O Sobral fez uma pergunta. Eu não sei se eu perdi ela quando eu caí. Então, podia repetir de novo? Porque aqui não foi agora. Foi agora. Que ele perguntou qual o programa que usou para fazer update? Cara, para automatizar os updates, a gente usa o GitHub Actions. Deixa eu entrar aqui no GitHub do Égua. Égua Tech. Se vocês estão ouvindo meu cachorro, ele quer fazer parte da palestra. Então, tá. A gente faz as mudanças no Égua, né? Utilizando algum editor de código da nossa preferência. Eu uso o VS Code, eu costumo usar bastante o VS Code. E para fazer essas atualizações, a gente tem bem aqui, ó. Eu vou
botar aqui, acho que fica melhor assim, se ficar muito pequeno vocês me avisam. Mas a gente tem uma pasta chamada .github, dentro dessa pasta .github a gente tem uma chamada workflow e a gente tem um main.yml. Esse código bem aqui, ó, tá tudo aberto, tá, gente? Lá no nosso GitHub, é github.com/egotech, os meninos vão mandar o link aí para vocês no chat, façam isso, por favor. E bem aqui, a gente tem alguns comentários, né, que gera padrão, e bem aqui a gente vem dizendo, olha, quando acontecer um commit, né, na master, o que a gente vai fazer, a gente vai rodar num Ubuntu mais novo, hoje o Ubuntu está no 20.04, e lá a gente vai fazer exatamente isso aqui, a gente vai entrar no servidor web via SSH, a gente vai comunicar com ele via linha de comando, e lá dentro do nosso servidor web, a gente vai entrar dentro da pasta égua, que é onde está a nossa aplicação, e vai dar um git pull. Esse comando git pull vai puxar todas as atualizações que a gente fez no código para o nosso servidor web, e é isso, está tudo atualizado. Desse jeito, é assim que você automatiza. Você também automatiza por Isso aqui não é exatamente uma linguagem de programação, o YML, eu não sei qual é o nome exatamente disso, mas é meio que padrão, a gente também usa ele no EguaC, a gente usa também um YML tanto pro GitHub Actions aqui, na mesma pasta, .github/workflows, quanto a gente usa aqui no... Cadê? Não, perdão, é na documentação que a gente usa o doc. Perdão, eu entrei no errado. Aqui a gente só usa o GitHub Actions. E aqui na documentação a gente tem, né, a pasta .github/workflows, mas a gente também tem esse arquivo aqui chamado .travis.yml. E é justamente isso aqui que vai dar comandos, só que ao invés de o GitHub Action, a gente dá para o Travis CI, que é a outra ferramenta de Continuous Integration que a gente usa. Alguém tem mais alguma pergunta? Se eu respondi certinho essa, né? Se não entendeu, eu posso... O Nicolas Júlio perguntou, para a introdução mobile, vocês pretendem usar o Flutter? Cara, a gente fez alguns testes uma vez e o que a gente usou foi o React Native, porque, enfim, tá nesse mundo JavaScript, né? Para fazer o Flutter, a gente teria que aprender uma linguagem chamada Dart, né? E aprender mais uma linguagem não seria algo tão trivial para a gente ter que aprender mais uma linguagem para cuidar de uma única aplicaçãozinha, se a gente já consegue usar algo que a gente já sabe. Então, se de fato a gente for concretizar o aplicativo mobile, a gente tem acho que uns 80% de certeza que vai ser em React Native, porque o Arlesson entende disso. Então, é mais ou menos isso. Mais alguém? Ei, meninos. É isso? Não. Eu não tô conseguindo ver o chat, tá? Então, se alguém... O Sobral perguntou aqui, em toda a arquitetura, qual foi a maior dificuldade que a gente encontrou? Cara, a maior dificuldade foi, eu diria... Foi quando a gente migrou pro HostGator, tem umas 2 semanas isso, que quando a gente passou o domínio não propagava, não funcionava, e o Égua ficou fora do ar, eu acho que umas 4 horas, e a gente deixou lá um recadinho dizendo fora do ar temporariamente, porque não funcionava as coisas, a gente começou a ficar desesperado, e enfim... E paralelo a isso, né, quando a gente passou para o HostGator, a gente teve que refazer o nosso processo de automatização com as ferramentas de Continuous Integration, né, que foi o GitHub Actions e o Travis CI. Quando a gente estava só no GitHub Page, o próprio GitHub Page já fazia isso pra gente. Então a gente não se preocupava com isso antes. Mas quando a gente migrou para o HostGator, a gente precisou se preocupar com toda essa automatização, né, em prover toda essa integração contínua. Eu acho que eu diria que foi a coisa mais difícil que a gente teve que fazer aí. E se alguém estivesse perguntando, mas teve toda essa dificuldade para mudar, ou por que vocês foram pro HostGator? Porque, cara, o GitHub caía muito, cara. Tipo, um evento como esse, que a gente teve mais de 1000 visitas em uma semana, não ia dar certo. Simplesmente o site não ia aguentar. Eu vou abrir aqui para mostrar aí um vocês pouco a ferramenta que a gente usava para monitorar.
A gente monitora a cada 1 minuto, a gente faz uma requisição para o site do Égua para ver. Isso aqui é ele hoje no HostGator. Isso aqui era ele no GitHub Page. Tinha dia que a gente não funcionava, sabe? Tinha dia que a gente ficava 4 horas de inatividade, 1 hora de inatividade, 50 minutos. Tinha muitos momentos que a gente simplesmente não funcionava. Bem aqui foi quando a gente fez essa mudança. Foi nessa semana bem aqui. Então, daqui pra cá, a gente já vê, ó, tá tudo verdinho, tá tudo bonito, tá tudo em 1.0. Antes, quando a gente tava no GitHub, isso aqui tudo era, sei lá, 0.4, 0.3. Era uma dor de cabeça gigante que a gente tinha. Então, foi meio que assim, ou a gente muda de infraestrutura, ou a gente simplesmente não vai mais conseguir prover o que a gente está propondo, né? Porque as pessoas entravam e quem me conhecia, quando entrava e via o erro, me mandava uma foto dizendo, ei, tá com erro aqui, o que é isso? Né? E muitas vezes eu ficava, pô, não tem muito o que fazer, tem que esperar voltar. Porque não era com a gente, era lá com o GitHub Pages, né? Então, foi em função disso que a gente mudou e isso aqui mostra claramente os motivos da gente ter feito isso, né? Porque de um dia inteiro não conseguir estar disponível por 4 horas, isso em termos de disponibilidade de software é muito tempo, né? Mais alguém? Tem mais alguma Meninos, coisa? aproveitem, usem e abusem deste pequeno, por favor. Que pequeno. Ele tem muita sabedoria. O Sobral lembrou algo muito importante. Amanhã pode ter gente achando que não vai ter palestra, a gente ainda vai ter. Sim. Mas amanhã vai ser para discutir. A gente vai conversar um pouco sobre. Tirar dúvidas já não. Nem sobre o Égua só, né, Pompeu? Sobre o geral. Vai ser uma assim. mesa redonda. Linguagem de programação. Isso. Porque assim, a gente tem o Égua, a gente programa em Égua, mas também a gente programa em outras linguagens, né? Hoje eu desenvolvo C#, o Heitor trabalha com MATLAB, tem gente que trabalha com PHP, JavaScript, eu trabalhei durante muito tempo com Python. Então assim, a ideia da mesa redonda de amanhã é a gente trazer algumas experiências que a gente já teve, dar algumas dicas, tirar algumas dúvidas, porque... E aí vai de coisas pra vida mesmo, não é necessariamente só sobre o Égua, né? Se fizer pergunta sobre o Égua também a gente responde. E aí todo mundo pode participar, né? Exatamente, aí todo mundo fica à vontade. Amanhã é pra gente conversar e bater um papo, não é pra ser mais algo tão formal. Ei, meninos, Oi. eu estou aqui comigo novamente, né? Vocês já viram que a gente vai criar o grupo de bioinformática, vocês querendo ou não querendo, né? Está eu e o professor Ramon, que é o coordenador do curso de fisioterapia, e aí eu estava falando para ele da linguagem de vocês, ele está tendo, assim, 390 milhões de ideias, né? Quando junta 2 áreas, aí vocês já viram que a ideia surge. E aí ele estava perguntando em relação a se o Égua, ele tem suporte para conta, que nem o MATLAB. Eu falei, temos o Égua Mat, né? Então, se o professor Ramon, porque ele usa muito até na tese de doutorado dele, né? Ele faz muitos cálculos, né, para poder obter os resultados. Então, se o professor amanhã puder, o professor Ramon, aí ele de repente pode entrar para perguntar, né, Sim. como se a aplicação tal poderia ser feita, ó, né? Aqui ele mostra os gráficos, é tranquilo, e o melhor é de graça. Nossa, é O melhor MATLAB mesmo, hein? pago. Olha aí, ó. Aqui, ó, Maravilha. fazer plotagem gráfica, enfim. Nossa. E tudo em português, olha. Tudo em português. Tá vendo? E lembrando Vocês- que se quiser ver ontem a palestra que o Heitor deu, que foi só sobre a Égua Mat, está lá gravado no nosso site, workshop.eguatech, que eu vou mandar aqui. Tá lá para ele mostrando tudo que a linguagem tem. E não Quer dizer, uma esqueçam parte, de- né? de Tudo não, seguir porque as 40 nossas minutos redes não dá. sociais, Pessoal, ego.tech parabéns, viu? comunidades. Muito obrigado. Assim, a maioria da linguagem que é usada na área da saúde é o MATLAB, entendeu? Então, se a gente conseguir algo gratuito, assim, cara, é uma evolução muito grande, viu? E tudo que a gente está pensando aqui dentro da Estácio mesmo, o planejamento de eletromiógrafo, por exemplo, plataforma de força, esse monte de produtos que a gente vai gerar para cá, para dentro da universidade, se a gente tiver uma linguagem própria, vai ser fantástico, é um negócio incrível. Em português, de graça, né? Sendo
digamos assim, mantida pelos alunos, né? Os meninos conseguem Maravilha. criar as bibliotecas e a gente tem mão de obra que nem presta. Olha, agora tinham 32, né? Agora os meninos tiveram que sair para entrar em sala de aula, né? Então, E lembrando que o professor Tadeu e a Larissa aceitam trabalhos na linguagem égua. Só o que eu falo aí, todos eles. Exatamente, tem isso. Pode entregar, não tenho medo. Pessoal, parabéns, viu? Amanhã eu participo, vou perguntar bastante coisa. Tá bom. Ok? Pode ser. Maravilha. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Continue aí na palestra. Eles vão para aula, né, gente? Né? Não é excelente dia que não tem aula, mas eles têm, pessoal da saúde. Então, meninos, por que eu fiz questão de trazer o professor Ramon, né? Ele entrou e aí dentro de todas as... Para que vocês vejam que a quantidade de possibilidades que o Égua traz é muito grande, né? Não apenas para a parte de programação, não apenas para a parte de programação dentro da matemática, fazer simulações, mas também para as outras áreas, entendeu? E fazer esse intercâmbio, porque hoje em dia a gente está trabalhando praticamente com todas as outras áreas. Estava aqui, mas com vergonha, a coordenadora de farmácia, né? E em farmácia eles usam muito a parte de cálculo. Então, eu tava até conversando com a Larissa aqui em off, quando ela me falou que tinha gente de outros cursos aqui, a galera de produção também estava assistindo a gente. Programação é algo que, apesar de a gente achar que é difícil, é uma nova linguagem, assim como português e inglês, ela é algo muito útil, independente do curso, independente de qualquer coisa. Se você tem uma ideia assim, pô, eu queria muito fazer um aplicativo, fazer alguma coisa no computador, que a gente sabe hoje em dia que, querendo ou não, é o futuro aplicativo, o site e tal. Então eu tenho uma ideia que aplicaria muito bem, só que é específico do meu curso, eu não sei como aplicar. A programação, mesmo que tu não vá aplicar diretamente, tu não vai fazer um programa do zero, mas ele já te dá toda uma ideia de como que faz. Já pode chegar, já pode organizar, eu posso fazer isso daqui, ele pode funcionar dessa certa maneira, e é para isso que o Égua serve, para você entrar lá, aprender a entender como é que programação funciona, para você ter essa ideia e aplicar seus projetos, aplicar uma ideia, porque, cara, tu chegar com um projeto pro teu professor, agora no começo, imagina, teu primeiro semestre, segundo semestre na faculdade, chega logo com uma ideia pro teu professor, tu já pega um projeto de pesquisa aí, para quem quiser um mestrado aí na frente, é uma porta aberta, cara. Na verdade, todos os cursos de engenharia é obrigatório no segundo semestre eles verem a lógica de programação, né? E os meninos da matriz antiga era informática para engenharia e agora é lógica de programação. Então, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que programar, né? Tem que saber esse início. E o Égua, para que vocês façam o exercício que o professor Denis, que o professor Elinaldo está passando para vocês, é fantástico, porque eles estão passando em C, eu acho, se eu não me engano, tá? Mas vocês conseguem fazer a mesma coisa aqui, né? E, de repente, até tentar fazer variações, né? Então, e se algum professor não aceitar o Égua, avisa que a gente vai lá cobrar dele. Exatamente. não tem nem como. Eles não fariam isso, até porque todo mundo, pelo contrário, né? Tá todo mundo querendo estimular a pesquisa, tá, gente? Então, na verdade, a gente quer que as pessoas usem, que é justamente quanto mais se usa uma determinada ferramenta, mais a gente pode contribuir, sugerindo bibliotecas, sugerindo melhorias, né, ou alguma outra ferramenta que ainda não tenha. Então, a ideia a gente quer divulgar justamente para que ela ganhe a repercussão que merece, que é uma repercussão bem grande, de uso não estritamente aqui para dentro, mas sim para todas as pessoas e para quem a gente puder ajudar. Na verdade, a ciência é isso, né? É você gerar o conhecimento e esse conhecimento trazer um benefício para alguém, né? Então, a gente os meninos estão beneficiando uma quantidade gigantesca de pessoas. Certo? Mais alguém tem alguma dúvida, meninos? Os professores já estão para me botar doida, estilo. Larissa, já começaram as aulas. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguém tiver alguma dúvida? Precisa ler para mim, porque eu tô sem acesso ao chat, eu não sei porquê, bugou aqui. Não, o Alan está dizendo assim, é até mais simples para iniciar, já que é em português, né? Sim. E é semelhante às linguagens de programação mais simples que a gente tem. Sim, a gente que então, não tem nem, manteve todos esses aspectos. O ensino dessa parte básica é fantástico. E até mesmo do avançado, quando você vê o algoritmo avançado que você quer comparar dos algoritmos,
Não existe motivo, né, do professor dizer, não, eu não vou deixar, certo? Certo, certo. Então, meninos, eu vou finalizar, senão eu vou apanhar. Meus colegas, né? Todo mundo de lógica de programação, né? O menino de sistema operacional, cadê? Tá todo mundo aqui? Tô falando. Mas eu agradeço, tá? A presença de todos, agradeço a palestra do Lucas, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. É uma área que, para mim, é uma área fantástica, a parte da arquitetura, né? O que dá suporte por trás, porque senão não adiantaria nem estar fazendo toda essa parte de programação, porque ela não ia conseguir aguentar. Então, cada vez que eu conheço mais a linguagem, eu fico mais encantada e quero difundir mais essa linguagem, até para o pessoal da saúde também, né? E obrigada a todos. E amanhã a gente está fazendo uma mesa redonda, né? Pelo que eu estou vendo, os meninos de saúde vão querer participar, então, de repente, a gente pode ter ideias, trocar ideias de como usar isso para bioinformática, vocês podem sugerir ideias, né? Comparar as linguagens que eles usam hoje em dia, eles usam muito Python para programação em bioinformática, né? E aí, de repente, a gente verificar qual é a vantagem, como é que a gente pode fazer, principalmente para a área acadêmica. Então, quanto mais gente, quanto mais discussões, melhor a nossa mesa redonda. Certo, meninos? Certo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente está abertos e amanhã, às 6 horas, este mesmo canal, né? Aí amanhã é bom que o pessoal não tem aula, a gente pode estender um pouquinho mais. Com certeza. Certo? Obrigada, meninos, por todo o apoio, o pessoal que está de fora, né? Eu não tenho noção, né? Eu sei pelo que as pessoas falam, pelo alcance que os meninos estão conseguindo atingir. Muito feliz. Bom, é isso. Valeu, pessoal. Até amanhã. Obrigado, galera. Neste Boa mesmo noite. horário, neste mesmo Beijinho, canal. meninos. Até amanhã. Inter. Liguei aqui a... Então, é isso. Pessoal que está assistindo pela Twitch ou pelo site do workshop.ega.tech. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Amanhã, neste mesmo site, neste mesmo horário, às 18 horas, a gente vai ter uma mesa redonda. As coisas vão ser um pouco mais diretas, a gente vai conversar bastante, vai discutir bastante, vai xingar muito o React aí por causa do Arleson, enfim, é isso que vai acontecer. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado aí pela presença e até mais.